Os direitos de autor possuem algumas vantagens sobre os direitos de patente e os contratos, sendo as principais a ausência de formalidades, a ausência de burocracia e a ausência de custos para assegurar a proteção contra a reprodução e o plágio, sendo assim diametralmente oposta, contrária à proteção do direito de patentes, onde se exige um registro precedido de um demorado, custoso, dispendioso processo de divulgação e eventual contestação. Por isso, senhores, que é muito comum ver softwares protegidos pelos direitos de autor e não pelos direitos de patente, principalmente software de estudantes de micro, pequenas e médias empresas. Como eu disse, senhores, um software protegido pelos direitos de autor não precisa de registro, porém, ele pode ser feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. A proteção de um software por meio dos direitos de autor é válida por 50 anos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à comprovação de sua autoria. Ou seja, se você faz um programa e declara sua autoria em 2006, este software só será protegido a partir de 1º de janeiro do próximo ano, de 2007. Vale ressalvar, salientar, que a Lei Brasileira número 7.646, de 87, embora declare a proteção pelos direitos de autor independente do registro ou cadastro e considere facultativo o registro junto ao Conselho Nacional do Direito Autoral, artigos 3º, parágrafo 1º e 4º, parágrafo 1º, exige para a comercialização deste software um cadastramento prévio junto à Secretaria Especial de Informática. No caso de uma empresa internacional querer comercializar um software no Brasil, é necessário apurar, comprovar a inexistência de um software similar desenvolvido no país por uma empresa nacional. É uma disposição protetora da indústria nacional. Falando de direito da informática e após abordar a proteção legal do software, eu e Paulo Vitor Lima Souza falaremos dos aspectos criminais do hacker-cracker. Hacker é a palavra usada originalmente no MIT, Massachusetts Institute of Technology, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, na década de 50, para definir pessoas interessadas pela então iniciante era da informática. Essa definição diz que um hacker é uma pessoa que consegue hackear, do verbo inglês to hack, ou seja, alterar alguma coisa que já está pronta ou em desenvolvimento, deixando-a melhor. Temos então como hacker pessoas curiosas pela informática, que buscam falhas tentando melhorar. Temos então Kevin David Mitnick, um dos maiores hackers da história. Veremos mais à frente que ele já foi um cracker. Cracker vem então ser o termo usado para designar quem quebra um sistema de segurança de forma ilegal ou sem ética. Seria uma pessoa com conhecimentos de um hacker, porém que usa esse conhecimento, essas habilidades, para um fim ilegal, um fim sem ética, digamos assim, para o mal. Este termo foi criado em 1985 pelos hackers em defesa contra o uso jornalístico do termo hacker, pois está havendo uma associação do termo hacker a pessoas maliciosas. O uso deste termo reflete assim a forte revolução contra o roubo e vandalismo praticado pelo crack. Como eu falei, Kevin David Mitnick foi inicialmente um cracker, preso tentando transferir milhões de dólares em transferências bancárias, porém, hoje é consultor de segurança informática. Como não existe um código penal cibernético, ou seja, um código penal que trate exclusivamente de delitos e crimes no meio virtual, estes crimes são julgados e punidos baseado em enquadramento à Constituição Federal e a leis infraconstitucionais, segundo a jurisprudência e doutrina. Mostraremos à frente os principais e mais comuns delitos no meio da informática. A Lei 9.609 de 98 trata da propriedade intelectual dos programas de computador e também dispõe sobre a pirataria de software. Segundo seu 12º artigo, se você violar os direitos do autor do programa de computador produzindo cópias ilegais,
está sujeito à detenção de 6 meses a 2 anos, mais uma multa que a Associação Brasileira de Empresas de Software avalia em 2.000 vezes o valor do software original. Se a pirataria tem fins comerciais, a pena aumenta para 1 a 4 anos de reclusão, mais a multa. Paulo Vitor abordará exclusivamente a pirataria de forma mais abrangente. Este crime, bem como a pirataria, é um dos mais comuns no cotidiano da sociedade e ele é principalmente caracterizado pela ação de vírus em computadores. Segundo o artigo 163 do Código Penal, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, como os vírus fazem nos discos rígidos, nos HDs, sugere uma punição de 1 a 6 meses de detenção ou multa, podendo apenas subir para detenção de 6 meses a 3 anos, com adição de multa, no caso de dano qualificado. Um dano qualificado seria um dano ao Estado ou União. Estelionato, ou como é mais conhecido, o 171. O meliante que obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, árdio ou qualquer outro meio fraudulento, ganhará reclusão de 1 a 5 anos. O estelionato enquadra toda sorte de fraudes eletrônicas, como clonagem de cartão de crédito, desvio de dinheiro de contas correntes, alteração desautorizada no banco de dados de instituições escolares e governamentais, dentre outros similares. Ou seja, se você, estudante com conhecimentos de informática, quiser mudar sua nota de um mero 7 para um honroso 10, será caracterizado como estelionatário e será inegavelmente convidado a passar de 1 a 5 anos vendo o sol nascer na forma retangular. Furto. Existe uma lei especial sobre cópia ilegal de software e propriedade intelectual de programas. Logo, a figura do furto não se aplica ao meio digital, exceto se o indivíduo queira sair correndo com um HD de outro. Porém, isso não é lá tanto digital. Há uma outra possível e remota possibilidade de furto a ser aplicado na informática. Se o indivíduo subtrair indevidamente dados que não se tratem especificamente de programas de computador, como documentos confidenciais, trabalhos escritos em DOC, que é uma extensão protegida da Microsoft Office Word, projetos e acordos assinados, por exemplo, neste caso, podem recair sobre este indivíduo as penalidades do artigo 156 do Código Penal, pena de reclusão, que em geral varia de 1 a 4 anos, mais multa. Quando não existem leis permissivas ou proibitivas, o que vale é o princípio constitucional da legalidade, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei, segundo o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal de 88. E ainda, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, também artigo 5º, inciso 39 da Constituição de 88. Logo, senhores, é totalmente permissível copiar um DVD para seu amigo e digitalizá-lo para uso pessoal. Converter músicas de um CD que você adquiriu legalmente, ou seja, você comprou, você pagou os direitos autorais daquela obra. Você então pode converter esta obra para MP3 ou um formato digital de áudio similar, compartilhando ainda tais arquivos em seu computador. É permissível tecer apologia aos hackers e construir sites na internet sobre o tema. É permissível promover engenharia reversa de software extraindo o código-fonte de programas a partir do executável, dentre outras ações, valendo salientar que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação. Ou seja, se não existe uma lei proibindo isso, é totalmente legal. Bem, senhores, queria agradecer a vocês pela atenção. Segue aqui algumas referências até então e gostaria ainda de convidá-los a assistir os próximos 3 vídeos que dão continuidade a este seminário virtual sobre direito da informática.